Olá, então, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a esta conferência online organizada pela CompuWorks. Nós hoje vamos falar de teletrabalho e vamos falar dos desafios informáticos que o teletrabalho coloca às empresas e aos colaboradores. Portanto, vai ser uma conferência mais ou menos de 1 hora e ao longo desta próxima hora, com os nossos convidados, aos quais eu agradeço desde já a presença e a disponibilidade para estarem aqui conosco, vamos tentar aqui discutir e analisar um pouquinho algumas soluções para algumas das questões que o teletrabalho nos coloca e nos tem vindo a colocar nestes últimos meses. Eu gostava de começar por vos apresentar os especialistas que nós convidámos para este evento. Portanto, nós temos hoje connosco o Luís Anselmo, da XNC Experienciar. O Luís é psicólogo, é formador e é também consultor nas áreas comportamentais. Temos também connosco o Carlos Vieira, que é Country Manager para Portugal e Espanha da WatchGuard Technologies. Temos o Diogo Miragaia também connosco, que trabalha na Microsoft, onde é Partner Development Manager, peço desculpa. Temos também connosco o Gil Cardoso, que é responsável pelo departamento de TI e de operações da Cintimex. A Cintimex é uma empresa cliente da CompuWorks e acho que podemos dizer que superou com muito sucesso este desafio da transição para o regime de teletrabalho. E finalmente temos connosco o Paulo Moreira, que é cofundador e é diretor executivo da CompuWorks e que é também o anfitrião juntamente comigo deste evento. Paulo, eu passava-lhe se calhar a palavra em primeiro lugar. Estes últimos meses têm sido de uma grande aprendizagem para todos nós, mas acredito que muito especialmente de aprendizagem para as empresas que trabalham com soluções informáticas, porque elas são agora mais necessárias do que nunca. E eu gostava que o Paulo, assim, muito rapidamente nos explicasse porque é que a CompuWorks decidiu organizar este evento e porque é que acharam que era importante termos esta conversa, este debate acerca do teletrabalho. Olá, viva! Obrigado a todos por estarem presentes neste evento. A principal mensagem que queríamos transmitir era uma visão 360 de tudo o que nos aconteceu em março, no seguimento do primeiro confinamento, uma visão do ponto de vista das empresas como clientes, dos fabricantes como empresas que têm a tecnologia ao dispor dos seus utilizadores e também um ponto de vista do lado da CompuWorks como denominador comum e que faz com que esta engrenagem que agarre na tecnologia dos fabricantes e consiga a transportar para o cliente final, e depois também uma visão um bocadinho fora da tecnologia através da visão do Luís, na parte comportamental, a ver como é que esta nova realidade que nós temos relativamente a este vírus Covid, coisa que se falássemos disso há um ano ninguém ia acreditar, íamos dizer que era uma série nova do Netflix que tinha aparecido para aí, mas agora estamos a viver e já estamos todos conformados com ela, já tivemos a primeira vaga e vamos nos preparar para a segunda. E era um pouco isto que queríamos transmitir, reflexo também da experiência da primeira fase, coisas boas que correram, coisas que tivemos uns desafios a superar, e estamos prontos para a segunda vaga e para a terceira e para os próximos vídeos que venham aí. Elsa. Sim, ia precisamente pegar precisamente no que o Paulo estava a dizer relativamente, se calhar, não só aos desafios mais tecnológicos, mas também àqueles que passamos enquanto pessoas e a dar a palavra ao Luís relativamente a esta questão. Nós estamos aqui a falar muito de tecnologia e falamos muito de tecnologia, mas por trás da tecnologia estão sempre as pessoas. E eu gostava de ouvir um bocadinho o Luís na sua perspectiva, como é que as pessoas reagiram a esta mudança súbita dos hábitos de trabalho, eventualmente se calhar até numa perspectiva mais de longo prazo, que impacto é que estas alterações todas podem vir a ter na vida das pessoas? Gostávamos assim que partilhasse um pouquinho connosco da sua perspectiva, Luís. Olá, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. E eu gosto sempre de participar nestas coisas que me obriga também a pensar e a estruturar as ideias. As pessoas, nós
temos esta capacidade fantástica de nos adaptar e o ser humano adapta-se, não é? E de facto esta questão do teletrabalho nunca pode ser dissociada deste contexto de pandemia, no fundo. Aparece algo que ninguém esperava, e então eu divido este sentimento das pessoas em duas fases. A primeira fase era daquela fase que toda a gente vai tudo correr bem, unicórnios, e senti um bocadinho pelas empresas com quais trabalhamos, com as pessoas que fomos falando, que houve quase um sentimento de bora lá, ok, as pessoas nos hospitais estão a trabalhar, estão a cuidar de nós e nós vamos aqui cuidar da nossa empresa, e um bocadinho à toa, mas uma grande adaptação, que é das organizações, houve adaptações fantásticas, que as pessoas de um momento para o outro passaram a ter malta toda em casa e as pessoas em casa faziam um esforço com os filhos, com os gatos, com tudo e tudo, numa perspectiva de bora lá, no sentimento de estamos todos no mesmo barco. Quase uma euforia, não é, Luís? Quase uma euforia na perspectiva, onde se misturava o medo, e nós sabemos que o medo em qualquer animal, temos três reações perante o medo. Ou fugimos, ou paramos, ou reagimos. E eu acho que todos nós fizemos as três coisas quase em simultâneo. E na questão do trabalho, da questão do teletrabalho, estava toda a gente numa perspectiva de missão. Numa segunda fase, onde podemos quase apelidar do novo normal, é que as coisas começaram a deixar de ser circunstanciais e passaram a ser estruturais. Ou seja, isto não é o teletrabalho que muda as pessoas. Quem não fazia uma boa gestão de tempo não passou a fazer uma boa gestão de tempo. Quem não fazia um bom planeamento não passou a fazer um planeamento. E, no fundo, sinto que para as pessoas e para as organizações o grande desafio foi a partir de maio, junho, e depois veio aquele período das férias, ok, deu para descansar um bocadinho, e ao retomar, pronto, vêm novamente as ansiedades, as expectativas, e um bocadinho, não me alongando muito, e as generalizações são sempre difíceis, mas eu que sinto também da experiência da XNC, que é as empresas e as organizações que já se preocupavam efetivamente muito com as pessoas, continuam a preocupar-se e a fazer tudo para as pessoas terem condições, preocupam-se também com o seu bem-estar físico e mental. Algumas organizações que, de facto, as pessoas são importantes, mas, ok, entre as operações e as pessoas, infelizmente continuam a descurar alguns pontos que, no nosso entender, nós trabalhamos mais nas áreas comportamentais e que lidamos muito com estas questões mais das pessoas, que sentimos que eventualmente estão agora a criar algumas situações de risco para as pessoas e naturalmente para a produtividade, porque no fundo aquela parte conceptual, as pessoas são mais importantes das organizações, toda a gente sabe isso, mas depois na prática nem sempre isso é aplicado. Agora, eu como sou um otimista, sou do Sporting e acho que todos os anos vamos ganhar o campeonato e nessas coisas, eu acredito que efetivamente este processo não vai parar, O teletrabalho era quase aquela história de... Nós sabíamos que existia, estava lá longe, quase como aquele almoço que tínhamos combinado com aquele colega do secundário que encontrávamos. Temos que combinar a almoçar, mas depois nunca almoçávamos. E o teletrabalho, o teletrabalho é muito giro. Agora, não. Agora o teletrabalho é uma realidade e, no meu entender, acho que é uma realidade que vai continuar, naturalmente, não substituindo o presencial, mas tem a ver sempre com um compromisso entre estas duas partes, o presencial, o teletrabalho e todos os desafios que nós todos acho eu que vamos conseguir superar, mas muito nesta questão da adaptação. Ok, muito obrigado pela partilha, Luís. É muito interessante essa perspectiva, mas se calhar olhando aqui, pegando noutra, não é? Porque todos os assuntos podem ser vistos de diversas perspectivas, aqui pegando assim se calhar um bocadinho no lado mais prático e mais técnico. Tinha uma pergunta para o Carlos Vieira, da WatchGuard. Eu gostava, Carlos, que comentasse na WatchGuard quais foram os principais problemas informáticos com que vocês se depararam durante este período de confinamento, que principais problemas é que as empresas enfrentaram e da vossa parte que soluções ou que já tinham ou que desenvolveram para fazer face a esses mesmos problemas mais recorrentes nas empresas.
Obrigado, Elsa, obrigado, Paulo, também pelo convite para esta apresentação, para este streaming, e obrigado também por contar com a participação de tão ilustres convidados neste painel. É sempre um prazer para mim estar nestas sessões, /educação, /evangelização. Foram meses complicados. Eu, por razões pessoais e várias, resido em Madrid e sofremos efetivamente em Madrid esta situação. Passado umas semanas sofremos em Portugal, tal como hoje em dia, como todos devem saber, estamos em bastantes cidades em Madrid já o que chamamos confinados, um lockdown de momento suave, no estado de emergência que tivemos entanto, mas prevê-se que efetivamente os números infelizmente não estão a reduzir, estão a crescer e a avançar a ritmos muito agradáveis e complicados, e espera-se que efetivamente esta segunda onda, pelo menos em Espanha, afete bastante algumas cidades. Depois mete-se aqui outras questões económicas, etc., e saber se vamos ou não vamos estar em estado de emergência. Vamos deixar essa questão para os políticos e para os economistas. O que é que nós tivemos? Efetivamente, baseado na experiência que nós tivemos em Espanha, podemos antecipar alguma das coisas em Portugal. Nós já sabíamos que ia haver primeiro soubemos que ia haver bastante dificuldade em encontrar portáteis e tablets. Okay? Isso foi um dos primeiros problemas que o Paulo com certeza teve que deparar-se, que é onde é que eu vou encontrar os fabricantes. E mais as webcams. E webcams também, webcams não é? desapareceram durante 6 meses. Exatamente, e webcams, não é? Portanto, a primeira dificuldade foi encontrar hardwares para permitir efetivamente passar numa empresa de um dia para o outro, porque aqui, certo, continuamos a ter algum problema de gestão e as coisas fazem sempre de um dia para o outro e de hoje para amanhã, e a passar dezenas, centenas, milhares de trabalhadores que ontem trabalhavam on-site e amanhã vão ter que trabalhar a partir de casa. A partir de casa, muitas vezes, utilizando uma ligação de fibra óptica ou de internet rápida, por 4G ou por fibra, por ADSL, pessoal, muitos deles. Como não havia dispositivos, tinham que utilizar dispositivos pessoais, eles que não tinham nenhum tipo de proteção ao nível de endpoint. Portanto, a primeira dificuldade foi essa, e foi encontrar dispositivos. Depois, muitos dos trabalhadores tiveram que utilizar dispositivos pessoais para poder trabalhar, utilizando as mais variedíssimas tecnologias. A certeza que o Diego vai falar de uma delas, toda a gente parece que descobriu esta ferramenta, começa por um T, acaba por um F, não vou fazer já publicidade ao Diogo, vou deixá-lo eu, não quero fazer um spoiler, mas efetivamente pôr toda a gente trabalhar utilizando essas ferramentas no entorno minimamente seguro. Portanto, depois foi também um problema de fazer essa transformação de digital ao nível dos managers, ou seja, os managers tiveram que aprender a gerir pessoas não de uma forma presencial, mas de uma forma remota. Como disse o Luís, o teletrabalho era uma coisa que estava aí. Eu, por exemplo, trabalho há 14 anos, aliás, ontem fiz 13 anos que estou na WatchGuard, assim que podem já dar os meus parabéns. Posso-vos dar a minha morada de Madrid para também enviar o meu presente, ok? Parabéns, shipping, Carlos. posso também dar a morada de Portugal. Portanto, há 13 anos trabalho, obrigado, há 13 anos trabalho em telework. Portanto, isto para mim não foi um grande choque, foi para muitas pessoas, obviamente foi um choque, mas acho que houve um problema muito importante de management, de aprender a gerir as pessoas à distância, ok? Um problema dos managers de controlar efetivamente se quando os trabalhadores estão a trabalhar em casa, se eles estão efetivamente a trabalhar, uma ferramenta começa por um T e acaba por um S, ou outra começa por um G e acaba por um E, ou outra qualquer, ou eles estão, sei lá, a jogar uma aplicação de jogos, Xbox, Playstation, ou estão a dormir, ou estão a passear, ou estão a fazer qualquer coisa, porque não estavam habituados, e efetivamente está-se muito habituado àquela gestão presencial, onde se controla facilmente que o João está a fazer o report, a trabalhar naquela ferramenta, porque ele levanta, a tomar um café e vejo. Deixa de estar, não. Hoje as pessoas vão trabalhar a 300, 400, 500, 1000, e o Paulo é um especialista nisso, porque trabalha regularmente a bastantes quilómetros de distância, e não é isso que o impediu, efetivamente, de gerir a sua empresa, e não impede. Obviamente custou no início, mas não impede. Depois houve um grande aumento de phishing, ataques de phishing, e ataques de phishing geralmente é o primeiro vetor de ataque para fazer um ataque de roubo de credenciais, um ataque de infecção, com muito malware avançado, ou um crescimento de ransomware, e muito ransomware específico para determinados setores mais sensíveis, como foi, por exemplo, o setor médico.
onde alguns hospitais e centros médicos foram atacados e isso com as consequências que isso traz. Portanto, houve muito phishing direcionado, houve muito problemas de roubos credenciais e nós na WatchGuard nós já tínhamos soluções que mitigavam esse problema. Não gosto de dizer que bloqueávamos, que acho que não há soluções que sejam 100% infalíveis e acho que o Paulo nunca me ouviu dizer que nós bloqueamos o ransomware, nós mitigamos problemas. Mas nós lançámos, nós já tínhamos soluções e reforçámos o nosso portfólio de soluções, como todos sabem, com a recente aquisição da Panda Security, que nos vai efetivamente a melhorar o portfólio para a proteção de soluções para o telework. E claramente nós, na altura que nós fizemos, nós, por exemplo, muitos dos nossos clientes ou potenciais clientes não tinham soluções de firewalls virtuais, ou não tinham soluções de multi-factor authentication, não tinham soluções de anti-phishing. Nós fizemos, foi os nossos trials, oferecemos gratuitamente essas soluções durante 4 a 6 meses para paliar efetivamente durante algum tempo, o total custo, para paliar uma ação pro bono, mas para paliar efetivamente as necessidades que os clientes tinham na altura para responder a estes problemas que existem. E há mais dezenas de outros problemas que se encontraram, mas como só temos aqui uma hora, pois tenho que passar a palavra a outro. Mas basicamente nós conseguimos controlar, ajudamos os nossos parceiros, ajudamos os nossos clientes a paliar e a mitigar parte dos seus problemas. Não foi uma tarefa fácil, e aqui dou os parabéns a todos os ITs das empresas de Portugal e dos nossos parceiros, que fizeram uma tarefa importante, que é transformar de um dia para o outro milhares de pessoas que trabalhavam em ambiente on-site, em ambiente remote, e também dar os parabéns e a César, o que é César, aos operadores de telecomunicações que, graças às fibras ópticas que nós temos em Portugal, podemos fazer tudo isto. Muito obrigada, Carlos. Eu acho que é interessante, se calhar, complementarmos também com a visão do Diogo Miragaia, da Microsoft. Diogo, eu gostava que comentasse também um bocadinho como é que tem sido a vossa experiência da Microsoft nesta transição de paradigma relativamente às formas de trabalho e se calhar, se quiser fazer alguma elaboração um bocadinho sobre quais é que são as tendências que se avizinham, o que é que vocês na Microsoft veem como futuro neste campo. Obrigado, Elsa, pela introdução e pela palavra, e obrigado antes de mais pela organização do evento e por todos os convidados que estão aqui a discutir este tema. Bem, dividindo a resposta em algumas áreas, uma se calhar de perspectiva de mercado e outra de como é que a própria Microsoft viu esta mudança de paradigma de trabalho. Em relação ao mercado, como o nosso próprio CEO mundial, o Satya Nadella, já referiu algumas vezes, acabámos por ver a transformação digital que normalmente acontece num período de 2 anos a acontecer em 2 meses. Este tipo de comentário surgiu logo muito no início da pandemia, mas passado já 7 meses praticamente, é isso que temos vindo a presenciar, portanto uma velocidade muito grande na transformação digital das organizações, e fica bem patente a importância que a tecnologia, que a inovação, que a cloud, sobretudo, podem ter na dinamização do mercado e das empresas, e também no fortalecimento do nosso tecido empresarial e das empresas, e sobretudo das PMEs, para garantir que têm as valências e têm as ferramentas necessárias para resistir a estes desafios que estamos a viver. Numa perspectiva interna da Microsoft, o trabalho remoto, ou este momento em que estamos a viver agora, não era propriamente uma novidade para nós, obviamente, e naturalmente não trabalhávamos 100% em formato remoto, mas já há muitos anos que temos, portanto eu já estou há cerca de 8 anos na Microsoft, já há vários anos que nós temos flexibilidade para fazer o nosso trabalho a partir de qualquer lugar, a partir de qualquer momento, portanto cabe a cada um de nós individualmente, em função do trabalho que tem em mãos, decidir se é mais produtivo estar no escritório, com a equipa, em formato de colaboração, digamos assim, mais física, ou se por uma razão ou por outra faz mais sentido estar em casa ou noutro local mais isolado, porque estamos a preparar uma apresentação ou uma reunião importante e que precisamos estar isolados e concentrados. Portanto, nós internamente já temos essa flexibilidade há algum tempo, mas diria que o importante nisto é não, obviamente quando a pandemia passar, as pessoas não ficarem 100% a trabalhar a partir de casa, e o que se passava antes também não é saudável nos tempos que vivemos, de não permitir que as pessoas tenham a flexibilidade e a agilidade para poder trabalhar
com produtividade, com colaboração e, sobretudo, com segurança a partir de outro local que não o local de trabalho e o escritório. Portanto, acho que essa mensagem de não nos agarrarmos a um dogma, seja ele no extremo de estar sempre no escritório, seja ele no extremo de estar sempre a trabalhar a partir de casa, é importante. Portanto, diria que a virtude está em conseguir equilibrar estas duas realidades e, olhando já um bocadinho à frente, quando esta situação e este contexto passar, em conseguir gerir as duas realidades de uma forma mais profícua para todos, seja para as empresas, seja para cada um individualmente. Em termos de tendências, o que temos visto e também construindo em cima dos comentários já feitos pelos meus colegas, temos alguns dados de mercado, até mercado global, mas que obviamente podemos retirar aqui algumas conclusões para o mercado nacional, que mesmo quando esta pandemia passar, cerca de 10% da atividade económica que nós vemos hoje em dia não vai voltar a aparecer, porque as pessoas entretanto mudaram os seus comportamentos, seja numa perspectiva pessoal, seja numa perspectiva profissional. Portanto, é expectável que a economia não fique exatamente igual à que estava antes da pandemia. Cerca de 25% a 30% das pessoas até ao final de 2021, isto são dados dos Estados Unidos, mas naturalmente também é expectável este impacto no nosso mercado, ficarem a trabalhar vários dias por semana a partir de casa. Quando comparamos esta percentagem de 25%, 30%, antes da pandemia estávamos a falar de valores na casa dos 7%, portanto é uma diferença substancial. E sobretudo o tipo de investimentos que nós vemos as empresas, sejam elas PME, sejam as grandes empresas, a fazer e a dar preferência a soluções de cloud. Portanto, a expectativa que temos é que até ao final de 2021 tudo o que são investimentos em aplicações empresariais, 95% desses investimentos seja feito em cloud, quando comparado com 75% antes da pandemia. E em termos de preocupações que temos visto do lado de clientes, sobretudo prendem-se com três questões fundamentais e que podemos certamente elaborar ao longo da sessão de hoje. Um é como é que podemos trabalhar de forma remota melhor, seja numa perspectiva de produtividade, seja numa perspectiva de colaboração com os outros, porque acabamos por estar dispersos, a trabalhar em dispositivos diferentes. Inclusivamente eu, quando estava a tentar juntar a reunião, hoje aparentemente o meu prédio está aqui com algumas alterações elétricas, portanto não tenho Wi-Fi, em 5 minutos tive que me ligar ao telemóvel, instalar a aplicação e juntar-me, caso contrário seria difícil. Segunda questão, como é que é neste paradigma e neste contexto possível manter a segurança quer para a empresa, quer para os colaboradores, trabalhar em segurança não estando fisicamente no escritório. E terceiro, como é que as empresas podem reduzir os custos, seja pelos investimentos diferentes que estão a fazer agora, ou como já referi também anteriormente, também estamos a assistir a um volume crescente de ataques de phishing, ransomware, e isso obviamente traz custos acrescidos às empresas, e não são só as grandes empresas, infelizmente as PMEs também são um alvo muito frequente deste tipo de ataques. Mas para terminar, para deixar espaço para avançarmos noutros temas, do lado da Microsoft, isto não deixa de ser o concretizar e a materialização da nossa missão de capacitarmos todos os indivíduos e todas as organizações no mundo para conseguirem mais e para atingirem mais resultados. E é assim mesmo que nós vemos a tecnologia a apoiar esta situação, não a tecnologia como um fim em si mesmo, mas a tecnologia como um meio para permitir que as empresas se agilizem e que no final do dia o mundo se torne melhor com as soluções que existem. Muito obrigada, Diogo, muito bons insights e números muito interessantes e acho que até animadores, não é? Paulo, eu gostava de lhe dar também a palavra. A situação da CompuWorks e a história da CompuWorks é aquela que eu conheço melhor. Eu sei que para vocês foi um desafio também muito grande quando assistimos ao confinamento em março, vocês tiveram que apoiar centenas, quase se calhar milhares de clientes a fazerem a transição para este modelo. Quero comentar só muito rapidamente, Paulo, como é que foi esse processo? Como é que foi de repente ter essa solicitação de tantos clientes e ao mesmo tempo? 2 palavras. Foi simples, mas foi muito trabalhoso. Isto porquê? Simples, porque nós já tínhamos implementado a nível de estrutura nos nossos clientes, com os nossos parceiros, o WatchGuard com a segurança de perímetro de toda a organização dos nossos clientes, já estavam preparados para os donos das empresas e os diretores poderem já trabalhar remotamente.
Trabalhávamos com as soluções de colaboração da Microsoft com o Office 365, alguns clientes já trabalhavam com o Teams, de forma muito para pequenos chats e pouco desenvolvimento nessa área. Nós já tínhamos os nossos clientes já preparados. O que é que foi trabalhoso neste processo? Foi todos os colaboradores que não tinham estas ferramentas configuradas de acesso remoto à organização, todos, de um dia para o outro, nos pediram ou postos de trabalho novos, ou agarrar nos postos particulares, pessoais da família e reconfigurá-los para aceder à organização, ou agarrar nos postos de trabalho que estavam dentro das organizações e levá-los literalmente para casa. Houve este cenário. Houve também aqui um cenário intermédio que foi colocar os postos de trabalho pessoais a acederem remotamente ao computador físico no escritório. Foram soluções rápidas de se conseguir pôr quase de um dia para o outro. Agora a questão foi alguns milhares de colaboradores dos nossos clientes, de um dia para o outro, pedirem-nos esses acessos. No espaço de quase de uma semana conseguimos dar, entre aspas, conta do recado. Não houve dificuldade a nível estrutural, ou seja, porque já estava tudo preparado. Houve essas configurações, houve em alguns clientes que tinham computadores pessoais para aceder às organizações. Utilizámos uma ferramenta que é o DNS WatchGo da WatchGuard para garantir que aquela máquina que era pessoal estava protegida com as regras e as políticas de segurança internas da organização. Alguns clientes pediram-nos também alguns fatores de segurança mais elevados a nível de multifator de autenticação, e também foi relativamente fácil de implementar, que nós já tínhamos isso a nível de estrutura já feito nos nossos clientes. Foi simples essa parte. A maioria dos clientes já trabalhavam connosco, nós já os conhecíamos, já conhecíamos a pessoa, o António, o Manel, e foi relativamente fácil de falar com eles e pô-los em trabalho. Tivemos que nos organizar, ou seja, toda a nossa equipa que andava no campo, entre aspas, na casa dos clientes a resolver problemas, tivemos todos que ir para casa, tivemos que implementar uma solução de gestão de pedidos e pronto, e foi obedecer a uma fila e dar seguimento à resolução desses pedidos e adaptação. Esta parte acho que foi só a parte mais trabalhosa. Há coisas aqui a melhorar, podemos falar um pouco mais à frente, mas em termos gerais foi relativamente simples. Simples / trabalhoso. Muito obrigado, Paulo. Eu acho que nada melhor do que nós ouvirmos o Gil Cardoso. O Gil trabalha na Cintimex, e que é uma empresa que é cliente da CompuWorks e também da WatchGuard. E eu gostava, Gil, que comentasse aqui um bocadinho como é que foi esta vossa transição, até que ponto é que foi importante vocês já terem as soluções da WatchGuard instaladas, tal como o Paulo referiu. Portanto, como é que vocês viveram na Cintimex todo este processo? Foi fácil? Como é que decorreu? Bom dia, Elsa, bom dia, Paulo, bom dia a todos os outros, olá a todos que estão aí desse lado. Pegando naquilo que o Paulo aqui disse muito bem, para nós também não foi muito difícil, porque já tínhamos as soluções devidamente implementadas na empresa. Também pela inerência da atividade que temos ligado à proteção de pessoas e bens, tivemos uma percepção numa fase ainda muito embrionária de todo este processo, que quando em Itália e Espanha já se falava em teletrabalho, em Portugal estávamos todos aqui descansadinhos porque era um país que tínhamos 0 casos de Covid. Mas nós percebemos que ia chegar cá, mais dia menos dia, ia chegar e a questão do teletrabalho ia ser, de facto, muito importante para que a organização pudesse continuar a elaborar normalmente. Tivemos, nesse aspecto, uma postura, na minha opinião, foi mais proativa do que reativa em relação a tudo isto. Eu próprio contactei de imediato com os nossos parceiros da CompuWorks para perceber até que ponto o hardware que tínhamos em termos de WatchGuard ia comportar a quantidade de ligações que necessitávamos, as performances, essa preocupação,
porque sentia que íamos enviar 90% da população da empresa para casa para ficar em teletrabalho. Depois, como alguns de nós usam um portátil, essa questão era muito fácil de resolver. Agora, quem tinha computadores físicos no escritório era mais complexo. Levavam as torres para casa, usavam computadores pessoais, e eu disse de imediato que não aceitaria que na organização fossem usados computadores pessoais por uma questão de permeabilidade e de segurança para a própria estrutura informática e para a própria rede da empresa. A solução passou por irmos ao mercado, procurar computadores portáteis. Como me deram alguns, o investimento era grande e não sabíamos como é que tudo isto ia ser feito, optámos por computadores recondicionados para não sobrecarregar tanto o investimento. Foram adquiridos alguns computadores portáteis em número suficiente e alguns de reserva para ficarem na empresa, não fosse acontecer algum contratempo com uma máquina, e foram ligados ao domínio, configurados, alocados a um colaborador específico, e foram preparados os portáteis para poderem fazer ligações por RDP, por ligações remotas, aos computadores físicos que havia no escritório. Demos toda a abertura aos colegas para poderem levar algum hardware para casa, nomeadamente monitores, porque toda a gente no escritório está habituada a trabalhar com 2 monitores de 22, 24 polegadas, e de repente ficar com um portátil de 15 polegadas era uma perda de produtividade, e nós decidimos que, se quisessem, podiam levar os monitores. Foi feito todo esse processo de uma forma planeada, com tempo, foram dadas formações às pessoas, de uma forma diferente, ligeiramente diferente de trabalhar, umas percebem mais facilmente do que outras. Foi necessário formar as pessoas e prepará-las para essa dificuldade que podiam ter, porque estavam habituados a ter um botão que era assim e agora passa a ser de outra forma. Mas, como o Luís dizia muito bem, o ser humano adapta-se a todas estas realidades com relativa facilidade. Esta foi a forma que nós tivemos para fazer o teletrabalho de 90% da população da empresa. Os operacionais de terreno, o pessoal que tinha que enviar a máscara, as patas, o gel, os óculos de proteção, os fatos de proteção, as luvas descartáveis, na realidade é isso que nós comercializamos. Era material muito importante na fase de controle da pandemia, em que tinham que estar os operacionais do armazém e de logística na empresa para expedir o material. De resto, todo o trabalho foi feito à distância. Muito obrigada, Gil, muito obrigada. Eu ia voltar aqui a uma questão de que o Diogo falou relativamente até às próprias ferramentas que a Microsoft disponibiliza e se calhar a importância que está por detrás dessas ferramentas, que tem a ver com o contacto entre contacto e também a colaboração entre colegas e colaboradores. E esse contacto era muito mais próximo quando estávamos todos nos escritórios a trabalhar de forma presencial, muda um bocadinho quando estamos todos em casa. E a pergunta é para o Luís. Isto pode ter impacto psicológico nos colaboradores, este facto das pessoas poderem passar às vezes semanas sozinhas a trabalhar em casa, e qual é a importância de nós termos estas ferramentas e de as usarmos, não é só delas existirem, para de certa forma tentarmos mimetizar um bocadinho que antes aquilo que tínhamos no escritório, às vezes até com as pausas, com os momentos de descontração. Isto é importante, Luís? Elsa, e pegando um bocadinho aquilo que foi falado por todos, e é interessante eu ouvir aqui os meus colegas, e são pessoas que de facto as tecnologias, estas ferramentas fazem parte da sua vivência na última década. Nós passamos para uma realidade onde muitas pessoas não tinham essas ferramentas e não usavam essas ferramentas. E eu dou sempre o exemplo dos nossos WhatsApps, que ali no mês de março e abril ficaram inundados dos memes, que se calhar o mesmo meme, e acredito que todos nós recebemos o mesmo meme de 10 pessoas diferentes, ou seja, muita necessidade de estarmos em conjunto. Depois, por exemplo, já falámos aqui, não passando a publicidade, o Diogo, por exemplo, o Teams. Efetivamente as pessoas passaram a utilizar o Teams de outra forma. Lá está, é a adaptação, mas as adaptações efetivas só se fazem a partir de uma necessidade. E de facto esta necessidade tem a ver com a nossa
nossa característica, porque nós, seres humanos, somos um animal social e, de facto, as conversas não só ao nível pessoal, mas também da própria operação. Quantos problemas não se resolviam na copa, quantos problemas não se resolviam no café, às vezes na casa de banho, que as pessoas encontravam-se e diziam, pá, ok, olha, ainda bem que te encontro, e depois seria muito mais fácil. E lá está. E nós, na XNC, aí em final de março, juntámos em poucos grupos muito informais com alguns clientes, direções de recursos humanos, e porque nós ficámos, ao contrário do Gil, nós não vendemos material de proteção, nós uma empresa de formação, consultoria, ficámos e então fomos falar com os nossos parceiros e o que é que vocês precisam? O que é que nós podemos ser úteis? E efetivamente foi nessa parte que nós sentimos que as pessoas estavam a necessitar de comunicação. E há bocado o Carlos falava da importância dos líderes e efetivamente os líderes neste processo têm um papel fundamental, como em todos os processos, né? Mas a liderança que fomenta essa comunicação, mas uma comunicação com intencionalidade. E lá está, mais uma vez, as diferentes fases. Na primeira fase, ok, criava-se o sunset, criava-se o café, e a malta era gira, desabafava, depois também já tinha trocado 1300 piadas no WhatsApp e estávamos. Numa segunda fase, e aí o que nós tentámos também ajudar os nossos parceiros a desenvolver este contacto, mas com uma intencionalidade. Contacto através de temas, às vezes questões mais pessoais, mas também questões de trabalho. E no fundo tentámos desenvolver algo que permitisse às pessoas manterem-se ligados. Porque eu meio a brincar dizia, ok, esta fase foi boa para dois tipos de pessoas, os hipocondríacos, por um lado porque os hipocondríacos perceberam, pá, pronto, não sou o único, ou seja, estávamos todos com medo, e eles diziam assim, ok, agora vocês estão a sentir o que eu estou a sentir, e para os tímidos, porque o tímido é aquele que ficava ali no cantinho, Mas o que é engraçado é que até os próprios tímidos e até os próprios hipocondríacos precisam desse espaço, uns para falar e para partilhar, e muito ao nível de parte pessoal, porque de facto nós não temos o botanita de dizer agora é o Carlos Pessoa, agora é o Carlos da WatchGuard, ou é o Gil da Civitex, agora é Pessoa, ou seja, todos nós somos um só. Claro que temos diferentes papéis e nesses dois diferentes papéis, o nosso pessoal e profissional, nós precisamos desse contacto, nós precisamos da aprovação do outro, nós precisamos da crítica do outro e no fundo estas ferramentas têm sido fundamentais para quê? Para fomentar esta relação. Porquê? Porque nós somos o que somos sempre em relação e um dos grandes desafios é as organizações manterem a cultura, manterem a identidade e manterem isso só se faz através da relação. Naturalmente, estamos aqui com vários, um painel muito ligado ao IT, mas a partes de negócios mais tradicionais, posso estar a falar do setor dos seguros, posso estar a falar do setor da banca, onde as pessoas estavam maioritariamente presencial, esta parte do contacto, da falta, do troca, o não verbal, o sentir, e efetivamente, mais uma vez, a adaptação é fantástica e estas ferramentas permitem-nos também adaptar, ou seja, ao contrário de se calhar em março, hoje também já conseguimos perceber quase o não verbal do outro só numa reunião de Zoom. Ok, em março estávamos todos a ver os gatinhos e os gatinhos passavam à frente dos ecrãs. Neste momento já estamos muito mais atentos a pequeninos pormenores. Porquê? Porque nós criamos e necessitamos do outro para quê? Para também crescermos em conjunto. E a cultura organizacional, que é um grande desafio para todas as organizações, não se pode perder. Não se pode perder e foi um risco e é algo que nós temos sentido, principalmente agora neste período pós-férias, que de facto as pessoas com o cansaço, com a exaustão e com essa desmotivação. E só para terminar, e um bocadinho aquilo que o Carlos há bocado falava, porque de facto quando foi o confinamento as coisas estavam todos fechados, mas neste momento os cafés estão abertos, a loja está aberta, vamos levar os filhos à escola, e aí não digo que é uma questão de controle, não é o controle, mas é necessária responsabilidade, ou seja, mais autonomia, maior responsabilidade, e claramente estes mecanismos de comunicação também nos permitem
quase criar a necessidade de sermos responsáveis, autónomos, mas responsáveis. Quando estava tudo fechado, ok, estávamos todos em casa. Agora, toda esta dispersão, não só o Carlos falava da PlayStation, mas só para terminar, eu lembro de, há 3 dias tive uma conversa com uma pessoa que estava, e ele dizia, epá, pronto, olha, eu pela primeira vez estive a ver a Cristina Ferreira. Pronto, mas o que é que isso implicou? Ao ver a Cristina Ferreira, implicou que em vez de aquela rotina de acabar o trabalho às 7 da tarde, depois acabou às 10 da noite. No fundo, é um bocadinho, são esses desafios que o teletrabalho, principalmente nesta segunda fase, nos obriga a todos a repensar. E aí, não o controle por si só, mas mecanismos de responsabilização, porque lá está, entre a autonomia, a responsabilização, este compromisso e perante a operação, no fundo. Muito obrigado, Luís. Vocês têm estado a referir ferramentas específicas, têm falado muito do Teams. Eu tinha uma pergunta para o Diogo, no sentido de perceber aqui, Diogo, relativamente à oferta de produtos que a Microsoft tem, que produtos é que existem, se calhar além do Teams, não imagino que o Teams seja uma das principais, mas além dessa, realmente para colmatar esta questão das pessoas não estarem fisicamente em contacto e também para promover este trabalho colaborativo que é tão importante. Sim, Elsa, obrigado. Como já referido pelo Luís, pelo Carlos, efetivamente o Teams é a nossa ferramenta de eleição para produtividade. Já se falou aqui em algumas vertentes em que tem sido utilizada, para chat. Acaba por ser muito mais do que isso. Portanto, o Teams hoje em dia, e já agora só como nota lateral e adicional, o Teams é a nossa aplicação com um crescimento mais rápido na história da Microsoft. Nós já temos cerca de 75 milhões de utilizadores diários na plataforma, inclusive em abril chegámos a ter cerca de 200 milhões de participantes em reuniões, o que representava, isto são só estatísticas, mas para termos noção da dimensão, representava quase 4 mil milhões de minutos em reuniões. E estás cómodo para fazer isto com o Zoom? É uma piada. Não percebi. Se te sentes cómodo em fazer este evento com o Zoom, Paulo, a próxima já sabes. Exatamente, fica o desafio para fazermos em Teams, mas sobretudo passar a mensagem que é muito mais do que chat. Portanto, hoje em dia, como nós usamos e os clientes usam, os parceiros, portanto, todo o ecossistema usa, pode tirar um grande partido do Teams, e já vou depois também às restantes soluções. Em relação ao Teams, chat, videochamadas, partilha de ecrã, ter um espaço único de colaboração entre colegas, entre clientes, entre parceiros, porque isto é extensível às pessoas com as quais trabalhamos fora do nosso circuito da empresa. Portanto, acaba por ser um hub, ou se quiserem um centro de colaboração holístico e que acaba por abranger todas as necessidades que se acaba por ter numa perspectiva de trabalho em equipa e também de trabalho remoto. Mas como estavam a referir, para além do Teams, e é aí que é necessário fazer esse salto, e acabamos por ligar isto a vários pontos que temos vindo a tocar ao longo da nossa conversa, é sobretudo relevante conseguir trabalhar em segurança. E se juntarmos o Teams a esta vertente da segurança e da produtividade, nós temos uma suite de colaboração, produtividade e segurança, que é o Microsoft 365. Provavelmente já terão tido conhecimento em momentos anteriores. Houve aqui uma mudança de nomes recentes, mas eu vou sobretudo focar na oferta do Microsoft 365 Business Premium, que na prática tem as vertentes mais avançadas nestas componentes. Portanto, em relação à parte da produtividade e colaboração, já falámos um bocadinho sobre o Teams. Tivemos efetivamente um crescimento substancial desde março na utilização da plataforma. Em Portugal, desde o confinamento, chegámos a cerca de 30 mil pessoas em termos de formação e ajudar na capacitação da utilização do Teams e de outras ferramentas que potenciam o trabalho remoto, mas sobretudo salientar esta vertente de segurança e produtividade. Portanto, para além do Teams, esta suite tem as soluções de produtividade que já são conhecidas de todos, portanto o Word, o PowerPoint, o Excel, o OneNote. Temos essas soluções na suite Cloud,
e, sobretudo, acrescentámos uma dimensão de segurança bastante relevante, que garante que temos um acesso remoto às aplicações de forma segura, que conseguimos proteger o acesso das pessoas às ciberameaças, às perdas de dados, que também têm custos elevados para as empresas, e também, por um lado, garantir a gestão dos dispositivos de uma forma segura e feita pelo IT, de acordo com as políticas das empresas. Sejam eles dispositivos pessoais com aplicações da empresa, sejam eles dispositivos da empresa que já são nativamente controlados. Detalhando um bocadinho mais, portanto eu não vou entrar no pormenor das features, em relação ao Teams já passámos um bocadinho por elas, em relação à segurança também já se falou aqui em Multi-Factor Authentication para facilitar o controle de acessos, a utilização da Active Directory da Azure para simplificar o acesso às aplicações, o próprio desktop em formato virtual que nós temos numa solução chamada Windows Virtual Desktop para facilitar este trabalho remoto. São alguns exemplos de como é que esta suite pode ajudar. Em relação à prevenção de perda de dados e de, digamos, de proteção contra ciberameaças, já estão também incluídas funcionalidades como o Advanced Threat Protection, como a encriptação da informação através do Azure Information Protection. Portanto, isto certamente é algo que a CompuWorks depois consegue detalhar e aprofundar com cada um de vós. E em termos de gestão de dispositivos, aquilo que o Intune, enquanto solução, nos consegue dar de gestão de dispositivos e também de gestão aplicacional nos diversos dispositivos, mais uma vez sejam eles pessoais ou sejam eles da empresa. E até mesmo nesta perspectiva remota de deployment de aplicações, portanto a implementação de aplicações de uma forma mais simplificada e acessível para todos nós neste contexto. Para terminar, só passar uma mensagem também de segurança, porque é essa a mensagem que nós temos no Microsoft 365 de consolidação de soluções, e hoje em dia, se fizerem a comparação, é uma solução que sai bastante em conta versus tentar encontrar soluções third party de forma isolada. Portanto, essa é a proposta de valor do Microsoft 365. Em termos de reconhecimento de mercado, no tema da segurança, temos esse reconhecimento por parte da Gartner, portanto somos líderes nos principais 5 quadrantes mágicos da Gartner, e a mensagem que queria deixar é mesmo essa. As PMEs, o que nós também temos visto, que se calhar é uma percepção errada do mercado, que os ataques só acontecem às grandes empresas e que são essas empresas que têm de ter os recursos para se proteger, e é uma percepção errada. Portanto, há muitos ataques às PMEs, mais de 50% das PMEs tiveram um ataque no último ano. A questão é que muitas das PMEs também não têm noção que foram atacadas, portanto há aqui um gap entre o ataque e efetivamente a percepção que já tem ou perda de dados ou alguém dentro dos sistemas, e o custo estimado que temos é bastante elevado, portanto cerca de mais de 100 mil euros por cada perda de informação derivado de um ataque. Portanto a mensagem de segurança é clara. E só para terminar, é esse o salto que nós achamos que deve ser feito, passar para lá da produtividade e para lá da colaboração, que eu acho que já estamos nesse patamar, e obviamente queremos continuar a apoiar as empresas nessa vertente, mas acima de tudo é necessário, e porque também não sabemos onde é que está o fim da linha em relação à pandemia, quantos meses por isto se vai prolongar. Portanto é crucial garantir que temos a segurança associada à produtividade e ao trabalho remoto. Muito obrigada, Diogo. Eu acho que aqui é outra vez muito interessante se nós complementarmos com a perspectiva de uma empresa, com o GIL. Ao que sei, a Cintimex tem usado até agora outras ferramentas de colaboração que não as ferramentas Microsoft, e a vossa perspectiva, o vosso plano é migrar para estas ferramentas. Eu gostava aqui que falasse um bocadinho sobre o que é que vem de positivo e o que é que vos fez tomar essa decisão. Perdão. A ideia de migrar tudo para a Microsoft, para essas ferramentas colaborativas,
com a Microsoft prende-se com o facto de a empresa também estar em franco crescimento, que as atuais ferramentas, chegámos à conclusão, depois de estudar as mais-valias de umas e de outras, que eram insuficientes para a nossa dimensão atual, e que a perspectiva continua a ser de aumento de empresa e de áreas de negócio dentro da própria empresa. Portanto, não faria sentido continuarmos lá atrás quando mais à frente temos ferramentas que nos vão ajudar a aumentar não só a produtividade, mas também de forma mais segura e de forma que é muito mais intuitiva, porque é partilhada por todos. Gil, deixámos de o ouvir. Eu também apercebi-me que houve aqui qualquer coisa, portanto, não sei o que ouviram, ou se necessita que repitam tudo. Não, em termos gerais, aquilo que o Gil estava a dizer é que a migração para dentro da plataforma Microsoft vai integrar e vai permitir que, com o crescimento da Cintimex, eles consigam ser suportados pela tecnologia. Vão ficar com tudo integrado: solução de mail, solução de colaboração, solução de segurança, solução de colaboração interna de ficheiros. Não estar a repetir todos os pontos do Teams que o Diogo falou, mas uma das funcionalidades que nós sentimos no campo, que os utilizadores finais mais gostam e ficam super admirados, que conseguem ter esta funcionalidade ativa, e às vezes não se fala nela, é uma coisa tão simples como duas pessoas mexerem no mesmo documento em tempo real. Exato. É uma coisa tão simples e as pessoas ficam, isto dá para fazer. Porquê? Porque estão habituados a ter o conceito de ter os documentos dentro do servidor tradicional, e se uma pessoa está a mexer, a segunda pessoa, quando vai a tentar aceder ao documento, diz que só pode ter privilégios de leitura e não pode modificar o documento. Isto é uma das pequenas características ou funcionalidades que o Office 365 traz. Também ultrapassou-se um sentimento muito importante que eu sentia nos clientes finais e nos empresários, que era: não queriam pagar mensalidades, não queriam ter custos fixos com a tecnologia. Ao longo do tempo, tanto a Microsoft como outros fabricantes foram convertendo o modelo de negócio para mensalidades, que chegou ao final de a água tanto bate numa pedra que até consegue furar, e acho que conseguiu. As empresas e os empresários já estão disponíveis para fazer um investimento mensal por pessoa. Já sabem que aquela pessoa, para trabalhar na empresa, vai custar 20, 30, 40, 50 euros. É para o telemóvel, é para o posto de trabalho, é para o serviço de e-mail, é para a colaboração, é para a segurança. Se essa pessoa sair da empresa, deixa de ter esse custo. Mas se essa empresa crescer para mais 10 colaboradores, mais 50 colaboradores, é tudo escalável, é só multiplicar por número de utilizadores. E a organização fica toda uniforme, independentemente do número de utilizadores. Isso é um dos pontos mais importantes que as ferramentas de colaboração trazem nesta fase a seguir ao Teams e às reuniões. Outra das questões extremamente importantes, que é o controle da informação. A informação está dispersa, ou na cloud, ou dentro do escritório, porque agora os escritórios tornaram-se numa nova dimensão, ou seja, não é só a sede, não é só o escritório, é onde o utilizador está, é o escritório, independentemente se é em casa, se é na rua, se é na praia. A questão é: quem é que mexe os documentos, para onde é que vão os documentos, quem é que tem acesso a eles, quem é que pode enviar. A Microsoft, com esse novo pacote do M365, tem umas funcionalidades também muito simples, que são trabalhosas de configurar, mas depois de implementadas, dão uma segurança de dizer que este grupo de documentos não pode ser reenviado para fora da organização por estas pessoas, mas pode ser por o departamento financeiro, por exemplo. Ou então estes documentos podem ser reenviados, por exemplo, propostas,
propostas podem ser enviadas para clientes, mas os clientes não podem reenviar as propostas para outras pessoas. Ou seja, o acesso ao documento fica bloqueado. Há tantas funcionalidades que vai ser o nosso desafio para o próximo ano, trazer essas funcionalidades e mostrar aos nossos clientes que existem estas funcionalidades para as usarem, e isto vai ser agora o próximo salto tecnológico, que é garantir mais segurança, visto que a mobilidade, o trabalhar em qualquer sítio já se consegue fazer. Viu-se que muitos dos utilizadores estão a criar condições dentro de casa para poder ter o seu posto de trabalho. Ou seja, ter uma boa internet, ter um bom wireless, ter um bom computador, ter dois monitores para poderem trabalhar, uma boa webcam, ou seja, ter todas as condições. Faltava era do outro lado garantir a segurança. Depois disso está garantido, vai passar confiança para dentro das organizações e tudo vai funcionar, e vai ser um passo natural. Da mesma forma que esta introdução do Teams dentro das organizações foi tão rápido e natural, o mundo não vai ficar o mesmo depois do que nos aconteceu. Portanto, isto vai ser uma continuidade e depois vai ser a nova normalidade. Ou seja, os documentos estão onde estiverem na cloud e estão garantidos em diversas camadas de segurança. Ok, muito obrigado, Paulo. Estamos mesmo quase a terminar. Eu queria só complementar, uma vez que estamos a falar aqui de ferramentas, queria perguntar ao Carlos, dentro da WatchGuard, para este novo contexto, o Carlos já falou um pouquinho, mas gostava que detalhasse um bocadinho das principais ferramentas que têm e que se adaptam a este contexto, Carlos. Muito obrigado. Eu acho, na nossa opinião e na opinião de muitos especialistas, a principal preocupação que os IT managers terão nos próximos semanas, meses, acabei de ver que o Primeiro-Ministro acaba de decretar novamente o estado de calamidade para Portugal, o estado decretado a partir de hoje às 24 horas. Assumimos que o teletrabalho é algo que veio para ficar. Não passaremos o que era, como nós conhecíamos o trabalho, o local de trabalho, o nosso posto de trabalho, tal como o conhecíamos em fevereiro, vai deixar de existir, a nossa forma de trabalhar. Eu julgo, na minha opinião, que iremos passar a ter ambientes híbridos. Ambientes híbridos que passarão, segunda e sexta-feira no escritório, terça, quarta e quinta em casa. Ou de manhã no escritório, à tarde em casa. Também ajudando uma certa conciliação familiar, ok? Tantas vezes que dizemos que as nossas empresas é great place to work, mas não são. E o que assumimos, efetivamente, foi que o teletrabalho levou a um aumento brutal do número de horas que investimos na nossa empresa e que trabalhamos para essa empresa. Porquê? Porque não há efetivamente aquele corte radical onde são 6, 6:30, vou-me embora, vou buscar as crianças, vou para casa. Vou perder uma hora no trânsito. Diretamente, dou o jantar, estou no trânsito, quando estou no trânsito estou a fechar negócio, mas quando chego a casa corto, efetivamente. Hoje em dia não, o nosso teletrabalho, com o teletrabalho, o computador está lá, os meus 3 monitores, a fibra óptica, o meu portátil, o Teams, o WhatsApp, outras ferramentas, não paramos. Aumentamos o número de horas que trabalhamos agora é muito mais. A partir do momento em que nós tenhamos ambientes híbridos, surge aqui uma peça fundamental, que é um elemento importante. Nós temos que ter a ideia que é o que nós chamamos o paciente zero. Toda a gente hoje conhece o que é o paciente zero ao nível da pandemia, mas a nível de cybersecurity também vai existir imensos pacientes zeros. Quem são esses pacientes zeros? Esses pacientes zeros são aqueles trabalhadores, muitos deles são happy clickers. Happy clickers é aquele utilizador muito pouco sensível, tecnológico, que abre todos os e-mails, que clica em todos os links, não tem cuidados a perceber se o e-mail é um possível phishing ou não. E esse paciente é aquele trabalhador que trabalha em casa,
que tem ambiente híbrido vai regularmente ao escritório e muitas vezes o que ele faz é trazer o seu portátil com malware para dentro do escritório. Portanto, está a trazer malware para dentro do escritório. E também o paciente zero é aquele utilizador que até pode ter o computador com as melhores ferramentas, com o EDR, o nosso passaporte, por exemplo, que é um EDR, é um antivírus, é uma solução de multi-factor authentication, é a solução de DNS WatchGo que o Paulo falou antes, que é uma solução de anti-phishing e é uma solução de controle de navegação web, que também responde um pouco à preocupação de alguns gestores que é saber controlar efetivamente a navegação dos utilizadores quando estão fora do perímetro, que o perímetro é muito difuso hoje em dia, mas digamos o perímetro físico da empresa, perceber se eventualmente estão a trabalhar ou não estão a trabalhar, e então o paciente zero efetivamente traz essa preocupação para os ITs, que é como eu consigo controlar aqueles milhares de utilizadores, ou centenas de dezenas, que estão constantemente a entrar e a sair da minha empresa. Obviamente há aqui uma questão também de proteção de dados e fuga de informação, etc. Mas como é que eu consigo proteger efetivamente esses utilizadores que têm dispositivos corporativos que trazem malware para dentro da empresa, porque muitos deles, como podem imaginar, gostaria eu que todos os nossos clientes em teletrabalho tenham soluções EDR ou soluções antivírus ou MFA. Estamos bastante longe dessa realidade, aliás, far away dessa realidade. E esses utilizadores o que fazem é trazem malware para dentro das empresas. Por trás do seu computador, quando instala o seu computador à rede corporativa, seja por cabo ou seja por wireless, a partir do que estamos a fazer é infectar, podemos recorrer risco de infectar a nossa rede e infectar os nossos computadores. Nós já assistimos muitíssimos a casos de pacientes zeros durante a primeira onda e vamos com certeza continuar a assistir. E essa claramente é uma das principais preocupações. O paralelismo é muito fácil, porque a gente sabe que o paciente zero a nível de Covid-19 é transpor isso a nível de cyber security. E isso eu diria que é talvez uma das principais preocupações que os ITs têm hoje em dia de controlar. Há muitas mais. O phishing continua, vai crescer. Eu prognostiquei e aconteceu. Ataques de malwares verticais, em setores verticais, como aconteceu com o setor médico, muitos deles que inclusive causaram mortes na Alemanha, vai estar aí, vai continuar. Ataques orientados a sistemas energéticos, por exemplo, como aconteceu alguma elétrica, a ISPs também, a MSSPs ou a cloud hosters. Portanto, o ataque, por um lado, massivo, mas também ataques orientados a certos setores estratégicos que devemos estar protegidos. E aí, quem está a ouvir-nos via Facebook ou outra ferramenta e quiser saber mais informações de como é que a WatchGuard/CompuWorks podemos ajudá-los a proteger contra este paciente zero ou para outras problemáticas, contatem o Paulo ou contatem o WatchGuard, contatem o Paulo diretamente para ver como é que nós podemos resolver ou mitigar parte das questões que eles possam ter para melhorar e estar mais preparados para esta segunda onda. Eu espero que não haja muito mais vírus, como alguém disse. O primeiro vírus, o segundo vírus, o terceiro vírus, espero 2021 seja um ano novo. Obviamente que vamos ter vírus, vai haver sempre, se é gripe ou mais forte, menos forte, mas nada parecido com isto. Pelo menos, acho que foi o Luís que diz, nós seres humanos estamos preparados para adaptarmos relativamente bem. Passámos o confinamento e posso dizer que o confinamento do estado de alarma em Espanha foi bastante mais duro que em Portugal e sobrevivemos e cá estamos, adaptámos. Teve as suas consequências, especialmente para os mais pequenos, ok? Estar 3 meses fechados num apartamento, como podem imaginar, não é propriamente fácil. Isto daria para o Luís falar sobre os problemas que vão advir, efetivamente, nesta geração, que é uma geração. Podemos dizer se é perdido ou não é perdido, isso fica para outra discussão. Mas, claramente, acho que há uma preocupação clara do paciente zero, resolver o paciente zero, e falem com o Paulo, ou falem connosco para ver como é que nós podemos mitigar os problemas. Muito obrigada, Carlos, e acho que foi uma bela observação que fez, porque esses problemas eles vão de surgir mais tarde ou mais cedo, não é mesmo uma questão de tempo até que surja um desafio nesse campo da segurança. Nós estamos mesmo em cima da hora. Tinha só mais uma pergunta para o Luís, e como começámos com as pessoas, eu gostava também de terminar com as pessoas, e gostava aqui, Luís, assim que muito rapidamente traçasse aqui 2 ou 3 conselhos, tanto para o colaborador que está em teletrabalho,
como é que deve fazer e como é que deve comportar-se para que esse teletrabalho não lhe faça mal, numa perspectiva psicológica e mental. E depois também o Luís foi falando muito das empresas e de como as empresas perspectivam o teletrabalho. Também aqui, se calhar, 1 ou 2 conselhos para as empresas para fazerem bem o teletrabalho e para, pronto, e para motivarem os colaboradores e para que as coisas corram bem. Oh, Elsa, é sempre mais fácil falar de conselhos com C do que falar de conselhos com S, não é? Mas conselhos com S e de uma forma rápida. Eu lembro de uma frase que é: a vida é um bocadinho fazer. Ou fazemos ou não fazemos, no fundo. E muitas vezes o que é que acontece? As pessoas até sabem o que é que têm que fazer, mas depois não aplicam. No fundo, e agora recorrendo a algumas banalidades, no fundo, por exemplo, no aspecto das pessoas, as pessoas estão em casa, manterem as rotinas, criarem os próprios espaços penso que era o Carlos e o Paulo que falavam que as pessoas neste momento já têm as condições técnicas para estar em casa e fazer um bom teletrabalho, mas depois tem que arranjar também as condições psicológicas, no fundo. Eu, meio a brincar, digo que há pessoas que põem perfume mesmo para trabalhar em casa. E eu acho que é fantástico, não é? E há outras pessoas que, pronto, quase não se cuidam, e é que quando este não cuidar não é qualquer ponto crítico, mas é as pessoas manterem uma rotina de trabalho, não permitirem que o trabalho se estenda até às 10 da noite. Não quer dizer que não possa fazer excepcionalmente, e todos nós o fazemos. Agora, a regra e a exceção, as pessoas a criarem, lá está, os seus mecanismos de responsabilidade, autonomia. E isso depois também está muito diretamente ligado às próprias organizações e nós sabemos aquela banalidade como a importância das lideranças para as equipas. E de facto neste momento a liderança, seja em que setor for, é fundamental. Se já era no presencial, muito mais é no online e no trabalho, no teletrabalho. No fundo, e também que as próprias organizações criarem espaços para as pessoas estarem, para as pessoas pensarem, não só ao nível da operação, mas também a parte mais pessoal. E só partilhando uma experiência que nós da XNC estamos a desenvolver, um cliente nosso, tínhamos alguns projetos e chegaram todos a março e disseram, pá, ok, vamos parar e vamos. E então criámos uma parte que é as pessoas, histórias das pessoas, onde, utilizando a ferramenta Zoom, e fazemos entrevistas, 4, 5 pessoas sobre o lado B. E o que isso tem sido maravilhoso, que para nós que estamos a fazer e para as pessoas, ou seja, gravamos e as pessoas, já, o que é que as pessoas gostam? Estar ali a partilhar, contar as suas histórias, ouvir as histórias, e é engraçado que eles diziam que histórias que nunca sabia, trabalhou ao lado daquela pessoa e nunca sabia que ele tocava piano, e o que é fantástico. Pronto, e o que é que isso permite? Permite, lá está, criar a tal identidade, reforçar a identidade, reforçar a cultura. E quase aí, para terminar, quase em termos de conselhos, o conselho é saber e não fazer ainda não é saber, não é? Ou seja, fazer e estes tais conselhos, e depois comunicação, mas com intencionalidade, não a comunicação só para estarmos todos juntos. Isso funcionou ali em março e abril. Neste momento as pessoas querem estar, comunicar e fomentar as relações, mas sempre com uma intencionalidade e uma temática por trás, no fundo. Em termos de conselhos, é sempre difícil dar conselhos, pois porque depois cada pessoa e cada organização vai adaptar a si própria. Agora, é importante também fazer, porque às vezes sabemos as coisas, mas depois não as aplicamos, no fundo. Mas seja isso para as pessoas, seja para a segurança, seja para tudo, não é? Estamos aqui a falar muito das questões da segurança. Se calhar as pessoas sabem, tal qual como nós em relação à pandemia também sabemos o que é que devemos fazer, mas depois há uns que fazem, há outros que não, e depois faz a diferença. Não é? E passar à prática. Muito obrigada, Luís. Eu acho que, apesar da dificuldade de dar conselhos, acho que deu muito bons conselhos. E vamos terminar. Acho que tivemos aqui 3 grandes vetores. A questão da segurança, por um lado, que é fundamental, depois também muito a questão das pessoas, e que se calhar até devia ser o primeiro ponto das pessoas, depois a questão da segurança.
e depois falámos bastante de ferramentas e acho que fica também aquela nota de que é possível trabalhar com qualidade e que existem ferramentas para o fazer e que elas estão aí disponíveis. O caso da Cintimex acho que é um ótimo exemplo e a CompuWorks está disponível para ajudar outras empresas, assim como tem ajudado a Cintimex. Da minha parte, eu agradeço muito a vossa presença e disponibilidade para estarem nesta conversa. Eu passava a palavra ao Paulo, só mesmo para terminarmos, porque como promotor do evento eu imagino que queira dizer umas últimas palavras em nome da CompuWorks antes de nos despedirmos. Antes de mais, queria agradecer a todos os participantes, aos nossos parceiros, a WatchGuard e a Microsoft, que são fundamentais no nosso trabalho, que depois é traduzido no resultado final da segurança dos nossos clientes e colocar os nossos clientes a funcionar. À Cintimex, porque tem sido um caso que já trabalhamos há cerca de 4 ou 5 anos e tem tudo corrido mesmo muito bem. Também com o nosso parceiro HP, onde também fizemos umas implementações da infraestrutura, também correu muito bem. E em termos de conclusão, isto veio para ficar. Acho que nós estamos adaptados. Aqui a CompuWorks está disponível para ajudar. Somos o departamento de informática dos nossos clientes em regime de outsourcing. Temos várias equipas multidisciplinares que vos podemos ajudar a passar estas dificuldades e a atualizarem-se. Aqueles que já estão mais à frente, que precisam ainda de mais de ajuda, nós estamos aqui disponíveis para os ajudar. Temos um departamento de consultadoria, equipas de campo, equipas de apoio remoto, equipas de outsourcing que podemos ajudar e estamos aqui com muita força e com muita dinâmica para vos poder ajudar. Obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigada. Terminamos com esta nota positiva. Muito obrigada a todos mais uma vez pela vossa presença, pelo vosso tempo. Obrigado, Luís, também. Obrigado. Boa sorte para o Sporting. Pronto, isso é outra coisa. Não precisam desligar, eu já terminei o